Olá, meus queridos e amados irmãos, boa noite a todos, sempre com espírito de gratidão ao Senhor, independente de qualquer situação, a nossa alma, nosso espírito se alegra em Deus, no Deus da nossa salvação, e sempre vai ser motivo de alegria, independente das circunstâncias, poder falar da palavra de um Deus tão grande, que se importa comigo, se importa com você e que tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Tem um salmo que diz, se não me falha a memória, Salmo 8, não me lembro bem, que o salmista faz essa pergunta a Deus, como quem diz, que valor tem o homem para que o Senhor se preocupe assim com ele? Mas Deus nos ama porque nós somos feitura de suas mãos, fomos feitos e formados à sua imagem e semelhança, há dentro de nós o teu Espírito, que é o fôlego de vida, e fez com que nós nos tornássemos alma vivente. E louvado seja Deus, porque até aqui tem me ajudado, tem me sustentado, o Senhor de uma forma muito especial. Ele é o Deus que nos surpreende. Eu quero compartilhar com você uma palavra nesta noite, mais uma palavra nesta noite, palavra que transforma, que cura, que fortalece e que restaura a nossa vida, a nossa alma. Esse texto se encontra no Salmo de número 42, Salmo de número 42, eu vou estar lendo do verso 1 ao verso de número 5, mas nós estaremos trabalhando segundo a vontade do Espírito Santo dentro do versículo de número 5. É um salmo bastante conhecido, o Salmo dos Filhos de Corá, e diz assim o versículo de número 1 do Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí o verso 5 é algo muito glorioso, onde o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é importante dizer que nenhum de nós estamos isentos dos intempéries do dia a dia, de situações adversas, de situações que nos fazem chorar, que nos fazem querer parar, querer desistir de tudo. Isso é comum e Deus ele deixou bem claro isso, pois ele não enganou e não engana ninguém. Nós lemos em João 16:33 que no mundo, João escreve ali de uma forma muito especial, ele diz, no mundo tereis aflições. E nós estamos no mundo, nós teremos aflições. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, em sua oração sacerdotal, reconhecendo que os discípulos iriam passar por momentos de dificuldade, ia padecer por muitas coisas. Jesus, então, ora ao Pai, para que o Pai cuide dos discípulos. E Jesus fala, em meio à oração, que ele não pede que Deus os tire do mundo, mas os livre do mal no mundo. Então, nós não vamos estar isentos de repente, acordar pela manhã sorrindo e meio-dia acontecer algo que arranque lágrimas dos nossos olhos. Nós não estamos isentos disso. Mas é importante entender que existe um Deus que tem cuidado de nós. Existe um Deus que
não nos desampara. Existe um Deus que ele sabe como mudar dentro de nós a situação que nos faz chorar, que faz com que outros vejam a nossa angústia. E isso é muito lindo, porque nós vimos aqui, como nós lemos, o salmista, no verso 4, verso 3, ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, ou seja, a minha vida é só chorar, eu não tenho apetite, eu não tenho fome, a minha vida é só chorar e as minhas lágrimas servem-me de mantimento. Para nós termos a ideia do que estava passando o salmista. E ele continua dizendo: de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha só, nós que professamos uma fé em Cristo Jesus, às vezes quando passamos por uma situação adversa, semelhante à situação de Jó, vamos colocar assim, onde os amigos de Jó olhavam para ele e achavam que Jó estava em pecado, que Jó tinha cometido algo contra Deus e por essa razão ele estava padecendo toda aquela situação. E às vezes nós erramos em compartilhar a nossa dor com as pessoas erradas, compartilhar a nossa dor com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Porque a Bíblia diz que os santos, na sua necessidade, se comunicam com os santos. Ou seja, aquele que vai entender que o processo, que a adversidade é só um processo, que a adversidade é só um momento e vai passar. Mas quando nós compartilhamos a nossa dor com pessoas que não professam a mesma fé que nós, certamente nós vamos correr o risco de ouvir exatamente isso aqui. Ué, você não é cristão? Você não é crente? Você não está todo dia na igreja? Onde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? E aquilo é simplesmente porque nós tomamos a atitude errada de compartilhar a nossa dor com pessoas erradas. E falo isso, uma ocasião, né, a minha saudosa sogra, ela compartilhando da tua situação com alguém, e esse alguém fez exatamente essa pergunta para ela. E ela nos contou depois em casa, quando ela chegou, do que aconteceu. Então o salmista ele fala: porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Às vezes nós vivemos situações que realmente as pessoas que nos veem sorrindo, brincando, dando gargalhada, assim, com todos, e de repente olha para nós estamos abatidos. Porque a alma, como diz o salmista aqui, o verso 5, ele diz: por que está abatido, ó minha alma? Ou seja, quando a nossa vida, quando a alma está abatida, o semblante cai um pouco. O semblante também, ele transforma. E as pessoas percebem esse abatimento. As pessoas percebem essa diferença. Onde o camarada estava sorrindo, brincando, hoje ele está sério, está triste, não quer conversar, porque tem alguma coisa acontecendo no seu interior. Mas o salmista ele expressa algo muito interessante dentro deste verso de número 5, porque ele começa dizendo: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele faz uma pergunta para si mesmo, mas observa-se que é uma pergunta como quem diz: eu não entendo por que você está assim. Eu não entendo por que você está abatido, eu não entendo por que você está passando por esse processo, esse abatimento todo. Nós temos um Deus que cuida de nós. E aí ele continua: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, o processo no presente era real, a adversidade no presente era real, a dor era real, de repente a angústia era real, de repente hoje, na minha ou na sua vida, não sei, a enfermidade é real, o problema que tira o sono é real, o desemprego é real, o problema na vida financeira é real, sim, e isso pode trazer abatimento para a nossa alma, mas precisamos aprender com o salmista, de não aceitar esse abatimento, e bradar para nós mesmos: eu vou esperar em Deus, e eu tenho certeza que eu ainda o louvarei. O louvarei pelo bem que ele há de fazer a meu favor, assim como Jó. Jó, enquanto ouvia seus amigos falarem coisas que não tinham nada a ver com a realidade que ele estava vivendo, Jó professa e diz: eu sei
que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra a meu favor. E é esta a fé que nós precisamos viver. Pastor, não é fácil. Sim, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas eu e você, nós precisamos nos conscientizar de que existe um Deus que cuida de nós e que nós precisamos nos voltar para esse Deus, expressando para Ele a fé que Ele mesmo plantou dentro de nós, através da tua poderosa palavra. A minha atitude, querido, a nossa atitude de fé vai atrair o agir de Deus a nosso favor. Vai atrair o agir de Deus em favor da tua vida, trazendo consolo, trazendo o refrigério, trazendo a vida de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Então é importante eu e você nos conscientizarmos de que Deus ele nunca vai nos desamparar. E sempre que acontecer algo para trazer esse abatimento para a minha alma, eu preciso entender, Deus vai fazer alguma coisa ao meu favor. Tem um texto, deixa eu ver aqui, eu gosto muito, se não me falha a memória, é Naum, capítulo, deixa eu ver aqui, Naum, deixa eu ver. Olha aqui, Naum, capítulo 1 e versículo 3. Livro do profeta Naum, capítulo 1 e versículo 3. O profeta diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Olha só, no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, nós precisamos entender que quando nós nos voltamos para Deus, Ele tem uma porta, Ele tem a válvula de escape. O caminho na tormenta que Deus vai prover é para nos livrar de algo pior. Ou seja, como eu falei aqui na oração sacerdotal do Senhor Jesus em favor dos discípulos, Ele não pede que Deus os tire do mundo ou da luta, mas que Deus os livra. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova. Tudo o que acontece na minha vida, na tua vida, pode ter certeza, é para bendizer o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós passamos por um processo de aflição, de angústia, de abatimento, nós, como servos de Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar. E quando Deus nos concede a vitória, quando Deus traz a transformação de fato, nós até oferecemos a Ele culto e ações de graça, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que acontece na minha vida, na tua vida, tudo que está acontecendo na tua vida, por mais que você esteja abatido, por mais que você esteja vivendo como salmista, onde as suas lágrimas é para você mantimento, e elas rolam de dia e de noite, ainda assim, se você ainda está chorando, é porque você está vivo. E se você ainda está vivo, é porque Deus tem te sustentado em vida. E se Deus tem te sustentado em vida, é porque através da tua vida, outras vidas serão edificadas. E nós precisamos entender isso. Não é para nos destruir, não é para nos matar, não. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja reconhecido. Quando nós declaramos, o Senhor fez isso, o Deus de Israel fez isso a meu favor. E as pessoas vão ver e vão entender que existe um Deus que cuida de nós de uma forma muito especial. É momento de vivenciarmos uma fé que agrada a Deus. É momento de bater no peito, não como quem é alguém,
Mas dizer para si mesmo como salmista, não, espera aí. A palavra de Deus diz assim, 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 eu vou esperar. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é para mim não temer mal nenhum. Como diz o salmista lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E certamente, aí ele continua, porque quando Deus permite que passemos por uma prova, você pode ter certeza que no final dela nós vamos ver o manifestar da glória de Deus a nosso favor. Agora, é fácil? É claro que não é fácil. Não é fácil. Mas quando nós cremos, gemendo e chorando, a gente permanece, a gente continua, a gente não esmorece, a gente não esmorece. A gente lembra Juízes capítulo 6, lá diz que Israel estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Israel estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. De repente, isso não é o teu caso. Mas Israel estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Deus, então, como correção, entregou Israel durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Israel plantava, os midianitas vinham e colhiam. Israel se esforçava, plantava, na época da colheita, os midianitas vinham e roubavam toda a colheita. Ao ponto deles fazerem cavernas para ocultar a colheita, enfim. E quem estava em uma dessas cavernas? Malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Onde já se viu isso? Quem estava lá? Um homem chamado Gideão. Gideão, estrategicamente, ele estava malhando trigo no lagar, porque lagar não é lugar de malhar trigo. Não, lagar não é lugar de malhar trigo. E ele estava lá porque ele sabia, bom, eu estou aqui, os midianitas não vão vir para cá. Mas o anjo do Senhor foi até Gideão e disse, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque em meio àquela situação adversa, Gideão não desistiu. Gideão lutou como quem diz, não, peraí, eu não vou esmorecer. Eles não vão roubar tudo de mim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar. E louvado seja Deus que no diálogo com o anjo, Gideão vira para o anjo e diz, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobrevém? Por que tudo isso nos sobrevém? O homem nunca reconhece que ele é falho diante de Deus. Mas ainda assim, Deus, por graça e misericórdia, e Deus libera uma palavra de incentivo para Gideão e diz, Gideão, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Pensa comigo. Deus não falou com Gideão, Gideão, vai nessa tua força e livrará a tua família dos midianitas. Não. Deus falou, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Olha só, querido, que honra, que coisa gloriosa, que maravilha. Deus não ia usar Gideão somente para salvar a tua casa, mas para salvar Israel. Quando o Espírito Santo fala para mim e para você que tudo que está acontecendo, de repente, de ruim, na minha vida ou na tua vida, não é para nos destruir, mas é para nos aproximar mais de Deus, nos levar a compreender o propósito de Deus em tudo aquilo ali que está acontecendo, porque, com certeza, se estamos na presença do Senhor, não vou falar como santo, porque quem nos santifica é Ele, quem nos justifica é Ele, mas se estamos ali lutando para servir e honrar com a nossa vida, com certeza, querido, com certeza, pode acreditar, tudo que vier a acontecer na nossa vida, tudo de ruim, de ruim, porque ninguém quer passar por adversidade, mas com certeza vai ser para a glória de Deus e fortalecimento e elevação. Elevação. Como é que funciona isso, pastor? É simples. Que às vezes nós ficamos
Nós temos um ministério e até aqui Deus tem nos usado nesse ministério. Mas Deus quer nos elevar mais longe ou nos dar algo, entregar algo mais na nossa mão. E em meio a essa aprovação, que ao sermos aprovados, nos será entregue aquilo que está dentro do propósito de Deus. E aí nós precisamos compreender isso. Não estou falando com você como quem compreende, mas eu estou falando que a Bíblia diz que eu preciso compreender isso. Amém, meus amados? Esta é a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu não sei como está a tua alma, você não sabe como está a minha, mas de uma coisa eu tenho certeza, estou convicto dessa realidade. Eu quero ler com você, para você entender, Isaías 55, deixa eu ver se eu encontro aqui, se não me falha a memória, é o verso número 8. Verso número 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão o que semeia, e pão o que come. Assim será, diz o Senhor, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Ou seja, esta palavra revelada a mim, ela não vai tornar para Deus vazia. Esta palavra revelada ao teu coração, à tua alma, ela não tornará para Deus vazia. Vai se cumprir aquilo para a qual ela foi enviada. Ou seja, Deus enviou para a minha vida, para a tua vida, esta palavra. E o salmista diz: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, ou seja, confia, querido, confia, que Deus liberou esta palavra para mim e para você, para que nós venhamos exercer a nossa fé, confiar, acreditar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a alegria não chegue na próxima manhã, eu preciso continuar lutando como quem crê. Eu ainda o louvarei, porque o meu Deus, o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Eu sei que é difícil, não é fácil. Às vezes as situações nos fazem chorar, nos joga no chão, nos quebra. É muito complicado, é difícil. Mas a Bíblia diz que nós precisamos permanecer, porque é Ele quem nos sustenta de pé. Receba esta palavra na tua vida e seja ricamente abençoado, fortalecido, restaurado pelo Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E volto a repetir, se Deus falou com você, deixa aí no comentário, isso tem me ajudado muito, deixa aí no comentário. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu precisava ouvir esta palavra, porque ela nunca vai tornar vazia para o Senhor. Deus não é homem, Deus é Deus. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, teu ministério. Erga a cabeça, tá? Deus não se alegre com a tristeza no nosso coração, não. Deus quer que nós venhamos viver triunfantes na presença dele. Amém? Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. Tenha uma excelente noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo que sejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus.